Sabe quando um contrato parece ter um caminho único e inflexível? E se eu te disser que existe uma forma de criar acordos com múltiplos finais possíveis? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nas obrigações alternativas, uma sacada genial do direito que traz muito mais flexibilidade e poder de escolha para os contratos. Vamos entender como é que funciona essa escolha e por que ela é tão importante. Para a gente não se perder, olha só o nosso caminho de hoje. Primeiro, vamos definir o que raios são essas obrigações alternativas. Depois, a gente investiga o coração da coisa, o poder da escolha e quem é que manda nisso. Aí, vamos ver o que acontece quando o plano dá errado e, para fechar com chave de ouro, uma distinção crucial para nunca mais confundir. Bora começar? Certo, vamos lá, direto ao ponto. Para a gente construir um raciocínio sólido, a primeira pergunta é a mais básica de todas. O que exatamente define uma obrigação como alternativa? A ideia por trás é até que bem simples, viu? Pensa assim, o contrato oferece mais de um jeito de ser cumprido. Imagina só um agricultor que se compromete a entregar 10 sacas de soja ou 8 sacas de milho. Ele tem duas opções válidas na mesa. No momento em que ele entrega uma delas, seja a soja ou o milho, pronto, a obrigação acaba, a dívida está paga. Simples assim. E aqui, atenção, porque é um ponto que causa muita confusão. Isso é bem diferente da obrigação de dar coisa incerta. Lá na coisa incerta, a gente já sabe o que vai ser entregue, por exemplo, um cavalo. A dúvida é qual cavalo específico. Já na obrigação alternativa, a dúvida é maior, é sobre a própria prestação. Vai ser a soja ou o milho? A incerteza não é no item, é na ação a ser feita. Agora que a gente já entendeu o que é, vamos ver como a coisa funciona na prática. O ponto central aqui, o mecanismo que faz tudo girar, é o ato da escolha. É exatamente nesse momento que aquela flexibilidade toda se transforma numa decisão final, concreta. E que tipo de ato é esse, juridicamente falando? É um ato unilateral. E por que isso é tão importante? Porque significa que quem tem o direito de escolher não precisa pedir instância para outra parte, não precisa de aprovação. A pessoa decide, comunica e pronto. A partir daí, a obrigação tem um caminho único e sem volta. O nome técnico para isso é concentração do débito. É como se a obrigação que tinha vários caminhos possíveis, de repente se concentrasse em um só. A partir da escolha e da comunicação, aquela obrigação que era alternativa vira uma obrigação simples. E o detalhe mais curioso é que isso tem efeito retroativo. Para a lei, é como se a obrigação sempre tivesse sido aquela, desde o início do contrato. Olha, o mestre Pontes de Miranda resumiu isso de forma genial. A palavra-chave aqui é vontade. A escolha tem que ser um ato deliberado, uma decisão. Se a definição da prestação depender de um fator externo, tipo, se chover, entrego soja, se fizer sol, entrego milho, aí já não é uma obrigação alternativa. É a autonomia da vontade que manda aqui. Muito bem. A gente já sabe o que é, como funciona, mas ainda falta responder uma pergunta fundamental, né? Afinal, quem é que bate o martelo? Quem tem o poder de fazer essa escolha tão importante? Bom, a lei, para evitar briga, já estabelece uma regra padrão. Se o contrato ficar em silêncio sobre o assunto, a escolha é do devedor. A lógica por trás disso é o princípio do favor debitores, que, traduzindo, significa dar uma forcinha para quem deve. A ideia é facilitar a vida dele, tornando o pagamento da dívida menos pesado. Mas claro, isso não é uma regra de ferro. A liberdade de contratar permite que as partes combinem diferente. Elas podem definir que a escolha é do credor, podem até chamar uma terceira pessoa, um especialista, para decidir. E se tivermos vários devedores ou credores envolvidos? Aí a regra é clara, todo mundo tem que concordar, a decisão é unânime. Se não rolar um consenso, a bola passa para o juiz, que vai resolver a parada. Beleza, até aqui, mundo ideal. Mas a gente sabe que, na vida real, nem tudo sai como planejado. Contratos olham para o futuro e o futuro, bem, é imprevisível. Então, o que acontece se uma das opções simplesmente se tornar impossível de cumprir? Vamos começar pelo cenário mais tranquilo. A impossibilidade acontece sem culpa de ninguém. Foi um caso fortuito, um raio que caiu. Voltando para o nosso agricultor, se uma praga inesperada acaba só com a plantação de soja, a escolha some. A obrigação automaticamente se concentra na única opção que sobrou, o milho. A própria realidade, o acaso, fez a escolha por eles. Agora, o bicho pega quando tem culpa na história. Esse quadro ajuda a gente a visualizar. Olha a primeira linha. Se todas as opções viram pó por culpa do devedor e a escolha era dele, ele vai ter que pagar o valor da última que se perdeu e ainda arcar com perdas e danos. Agora, a segunda linha. Se a escolha era do credor, aí o credor pode exigir o valor de qualquer uma das opções mais perdas e danos. E a última linha para lembrar.
Se tudo se torna impossível sem culpa de ninguém, a obrigação simplesmente deixa de existir. Ninguém deve nada a ninguém. Estamos chegando na nossa reta final. E para consolidar tudo que a gente viu, precisamos fazer uma última distinção que é super, super importante. A diferença entre uma obrigação alternativa e uma facultativa. Olha que analogia boa para nunca mais esquecer. Pensa num restaurante. Na obrigação alternativa, o cardápio tem 2 pratos principais. O devedor deve entregar o prato A ou o prato B. Ambos são devidos desde o começo. Já na obrigação facultativa, o cardápio só tem um prato principal, o A. Só que o devedor tem uma carta na manga. Ele tem a faculdade, a permissão de trocar pelo prato B se ele quiser. O ponto-chave é que o credor só pode exigir o prato principal, o A, a substituição a um benefício exclusivo do devedor. E com isso a gente fecha o nosso papo sobre obrigações alternativas. Deu para ver que elas são muito mais que um conceito técnico, né? São uma ferramenta de estratégia que coloca flexibilidade e inteligência nos contratos. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que vai além do direito e entra no mundo dos negócios. Na hora de fechar um acordo, o que vale mais? A certeza de um caminho único ou a adaptabilidade de ter várias saídas? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia nesta nossa análise.